Aí, nossos amigos das redes sociais, mais um episódio do programa Pode Contar Tudo. Tudo beleza com você? Espero que você esteja bem. Nós trazendo aqui várias personalidades da região para bater um papo legal com a gente. E hoje é a vez do pastor que está comigo aqui. Seja bem-vindo, pastor Daniel de Freitas Mangabeira. É Mangabeira? Mangabeira. Né? Quando você era criança, o pessoal tirava uma onda, não? Uma manga com goiabeira? Certamente. Sério? É certo. Ah, então, se fosse eu ia falar. Ou Mangaba. Mangaba. Esse sobrenome veio da onde? O Mangabeira é baiano. Oxente, você é baiano? Meu pai é de Queimadas, Bahia. Você é baiano? Não, sou mineiro. É uma mistura boa, hein? Eu quero dizer com uma satisfação muito grande. Seja bem-vindo aqui no nosso programa, né? Eu espero que o pessoal aí vai curtir bastante nosso bate-papo. Vamos falar de vários assuntos aqui, porque pode contar tudo. Preparado? Opa! Vamos agradecer aqui, né, o pessoal que está na técnica, Claudemíria. Tudo beleza? Hoje tá no escurinho aí. Demos uma melhorada aqui no estúdio, tá ficando bom, né? Agradecer o Rodrigo Penteado também, né? O Rodrigo Penteado que dá o grau aqui nos estúdios. Pastor, como que foi a ideia de ser pastor, ser evangélico desde quando? Então, Zé, primeiro é um prazer, viu? Tá aqui. Lembrava de você esses dias, conversando com o Evandro. Evandro, você é aqueles com a cara de raiz, né, de Aripuanã. Tem umas pessoas aqui que tem cara de raiz. Tem. Zé Gomes. Tamo junto. Né? Lembrando do professor Neto. Hoje inclusive, tá até falando no rádio. Professora Carmen, né, lembrou da gente, falou assim, a professora Carmen Aripuanã vai completar 80 anos, né? E a professora Carmen que chegou primeiro. Ela que falou que o nome seria Aripuanã. Oh. E ela, nossa, que honra. Eu falei assim, quando ela chegou aqui em Aripuanã, a cachoeira tinha só 2 metros. É verdade. Brincadeira, professora Carmen, que ela vai estar assistindo a gente, né? Então, Zé, é um prazer, né, tá aqui. O chamado de ser pastor, Zé, eu acredito que quando alguém, no caso seu, né, ser um jornalista, um locutor, alguém que descobre um talento e começa a ter aquela aptidão para aquilo, né? Eu nasci no Evangelho. Meu pai já era presbítero, já atuava também como pastor, assembleano. E aí eu cresci no Evangelho. Eu fui crescendo, afastei um pouco, né, do Evangelho, até que depois do meu casamento, já com meu primeiro filho, Marcelo, que então eu vim para o Mato Grosso. Em Minas não aconteceu, mas chegando no Mato Grosso, chegando em Aripuanã, aí eu voltei novamente, né? A Igreja Luz para os Povos, chegando em Aripuanã. E isso eu fui... Mas sempre foi essa denominação, Luz para os Povos, ou não? Já participou de outra? Sim, eu nasci na Assembleia de Deus. Na Assembleia de Deus. Né? Meu pai, assembleano. Nasci, cresci e afastei do Evangelho. Quando eu voltei em Aripuanã, que eu creio que já foi uma direção de Deus, aí sim, em Aripuanã eu encontrei a igreja chegando, eu também estava chegando, a Igreja Luz para os Povos, e o primeiro pastor também chamava pastor Daniel, depois veio um outro pastor, pastor Silvio, e depois eu acredito que eu estava pronto. Que legal. Sabe o que é interessante você falar que nasceu no Evangelho? Que a maioria dos pastores, e principalmente os famosos, eles geralmente não eram da família, né? Tem uma história, assim, bastante, eles falam assim, mundana, né? Que tem aquele... tem conversado tudo sobre o que aconteceu na vida, tem uma história de sofrida, né? E para depois virar pastor. E aí é interessante ver falar assim, evangélico de berço, né? Como eu citei um pouco, né? Assim, às vezes
Você descobre um talento, então não importa a idade nem onde você veio, né? Talvez a pessoa não tem, por exemplo, uma regra de policiais. Geralmente, um filho tem uma É uma tendência, né? inspiração, né? De vem de família. É, uma tendência. Mas também nasce bons policiais de uma primeira geração que não teve descendente. Então, o evangelho, como você diz, às vezes alguém vai nascer de agora, né? Nunca teve pais também. Talvez seja um pastor, seja um padre, nunca teve pais, nem parente, né? Que está na missão e vai prosseguir. No meu caso, certamente, eu sempre lembro, porque é uma realidade. Eu nasci dentro da igreja, viu, Zé? Meu legal. pai morava dentro da igreja. O lote era do meu pai, a casa era do meu pai. Aí ele cedeu o meio para fazer a igreja e continuou morando do lado. Então, então já dentro da igreja, literalmente. Além de pastor, você também é técnico em contabilidade e acadêmico de contabilidade. Você consegue associar a vida de pastor e ainda está trabalhando na área? essa associação, ela desde quando o meu chamado. Porque quando Deus me chamou, eu precisava dizer sim, né? Como tudo na nossa vida. Eu estou aqui, né, dizendo que, como tudo na nossa vida, tem uma hora de escolher, um talento você descobre, um chamado você descobre. E quando então eu fui chamado para dizer sim, eu era gerente de autopeça, né? Então eu vim trabalhar em Juara, no Mato Grosso, e depois vim para Aripuanã com autopeça. Então, eu sempre tive trabalhando assim em um outro serviço, a não ser na minha missão como pastor. E quase 2 anos e meio por aí já agora vai fazer, eu falei, não, eu não tenho como mais conciliar, no caso, a autopeça, que me ocupa muito tempo. Então aí, como eu formei em contabilidade, eu tinha direito ao CRC, já tinha tirado o CRC, eu lembrei que eu tinha uma profissão. Então você gosta das exatas, que é bem complexo, né? Eu já fiz alguns cursos de contabilidade e não fui muito bom, não. Então, mas eu não tive escolha aí, ó. Agora eu já não tive escolha, era uma opção que tinha que eu encarar para me gerar uma renda assim com a profissão. E quando eu comecei aí fazer alguns cursos, me atualizando, eu comecei a gostar, né? Por incrível que pareça, comecei a gostar. E quando eu comecei a gostar, aí eu já comecei a ser acadêmico, no caso, ciências contábeis, que eu sou técnico, né? E já comecei. Esse dia eu falei com Maria, minha esposa, né? Falei, ó, vamos dançar uma valsa aqui? Ela, mas o que foi? Eu falei, eu concluí a metade. Já passei. Não é fácil, né? Para quem está trabalhando e ser acadêmico, não é fácil. Sim, eu já passei da metade. Então vem cá, vamos dançar a valsa. E ela, não, só depois quando tiver com o diploma. E comecei, gostei. E hoje, graças a Deus, ó, já ganho dinheiro. Olha que bom. Você também já foi presidente do Comeia. Explica aí pro pessoal o que é o Comeia. É o Conselho de Ministros Evangelho de Aripuanã. O Comeia, ele já faz parte, né, Zé? Assim, tem uma história já. Esse conselho já tem uma história. Conselho de Pastores, Marcha para Jesus, Aviva Aripuanã, o Impacto Noroeste Gospel, né, que trouxemos aí 4 grandes nomes gospel, né, a nível internacional, junto com a prefeitura. Então, são vários eventos já, que todos eles com intuito. Para que pastor se junta, né, se ele já tem sua igreja? Ele se junta porque se trabalhar local com sua igreja é mais fácil. É como você disser, não vou ficar só na minha casa. Boa pergunta, Zé. Perguntar do conselho, aproveitando aqui seu podcast.
Boa pergunta. É como se eu ficar só na minha casa, com minha família, isso é gostoso, isso é muito bom, né? Mas eu preciso ir para a igreja. Costumo dizer que o ser humano precisa ir para a igreja porque ele precisa ter contato com outras pessoas. E quando você está na igreja, que já está fazendo uma grande obra, você precisa entender que você precisa também... A igreja ela é muito também local, ela tem uma missão local. Mas se você quer abranger uma cidade, você precisa de mais força. Todo mundo precisa unir força. E isso é o conselho. Então, no Aviva Aripuanã foi profetizando. Aripuanã hoje tem rompido barreiras, né? Foi profetizando, profetizando. Marcha para Jesus, profetizando. O Impactos, né, Noroeste, profetizando. E, graças a Deus, Aripuanã hoje tá rompendo, tá crescendo. Eu gosto de falar, viu, Zé? É o melhor lugar do Brasil para morar. Eu observei que o Colmeia, você falou aqui que o Colmeia é a união das igrejas evangélicas, mas eu observei que tem umas igrejas que não faz parte. Por que isso? Zé, cada denominação, ela tem sua administração, né? É o conselho interno da Navegantes. Ele vai ter algumas barreiras, né? Então, assim, algumas denominações, com todo respeito que nós temos, e de alguma maneira eles fazem parte de algum outro grupo, de algum outro conselho, né? E aí não faz, não pode fazer, ou a igreja, ou o próprio pastor, né? Ele não aceita, ele não quer. E com todo respeito, né? Mas um conselho ele precisa ali. Sempre nós tivemos 9 igrejas, 10. No início tínhamos 12 igrejas. Então, quer dizer, é um número maior, é um número grande. E com todo respeito, né, às outras igrejas que têm seu trabalho da forma de cada denominação. E o pastor, o que ele representa dentro da igreja? O que ele é na igreja? O que faz o pastor? Zé, o pastor, ele é desde o pedreiro. Aí tem aqueles serviços, né? Desde o faxineiro. Pode ser considerado aquele pastor de ovelha, assim. Até ser um chamado hoje, por exemplo, hoje tem um nome, eu não gosto dele, sinceramente. Você já ouviu falar pastor presidente? Vou convidar o pastor presidente. Eu tenho um quê contra... Eu espero que ninguém precisa me chamar de... né? De pastor presidente. Veja só como é que ele cresceu, né? Olha como é que esse pastor cresceu, rapaz. Ele chegou a ser presidente. Então, o que ele era antes? Vamos ver, ele era o pastor faxineiro. Né? Com todo respeito, ele era o pastor pedreiro. Né? Ele era o pastor... Agora ele é presidente. Então, assim, o que o pastor representa? O pastor, ele vai... O pastor, ele vai desde conselho comum. Outro dia, uma pessoa alegre compartilhou numa célula, né, que é reunião em casa. Uma pessoa compartilhou... olha só, eu preocupado de procurar um especialista, vou citar aqui, por exemplo, psicologia, né? Mas olha só, eu encontrei aqui. Então, veja só, né? Desde conselho comum, um pastor, eu creio que a maior função dele é direcionar e que as pessoas possam desenvolver, né, a intimidade com Deus, uma vida, um caminhar com Deus, crescer nisso. E uma das grandes funções do pastor é levar cada um a ser outro pastor. A Bíblia diz que a seara é grande, os ceifeiros são poucos. Então, uma coisa é certa, sempre vai haver... A gente fala assim, tem muita igreja. Não.
Não tem. A Bíblia diz que a seara é que é grande, os ceifeiros é poucos. Então, existe muita igreja? Não, nunca vai haver muita igreja. Rapaz, é pastor demais, né? Não, sempre vai haver a necessidade de pastor. Isso é uma pergunta que eu queria fazer sobre essa questão. Você falou de união dos evangélicos, tal, por isso do conselho. E aí eu pergunto, por que tanta denominação? Se a ideia é união, porque tem essa. O que difere uma da outra? Sim, pergunta boa. Né? Eu gosto dela. Eu gosto desse. Por que tantas igrejas? Zé, o homem, ele... Se nós buscar um raciocínio comum, nós vamos crer, no mínimo, o homem vai crer, no mínimo, num ser supremo. Você já viu alguma coisa a respeito, por exemplo, de um índio, dos índios? Um índio isolado, imagina só um índio totalmente isolado. Né? Imagina nós, totalmente isolados. Quando você encontra com eles, no mínimo, se não disser o nome de quem eles creem, eles vão crer num ser supremo. Então nós sabemos, no íntimo nosso, nós sabemos que há uma divindade. E no nosso caso, nós cremos que é um criador, né? Deus, criador de tudo. O mundo não é um simples Big Bang, não é uma explosão apenas. O mundo, não. Então, Deus, ele é o criador. E todos nós, o homem, querendo ou não, ele vai chegar a Deus. Né? Como que Deus estabeleceu isso? Quando Deus falou ao homem 120 anos, o homem vivia mais, né? Vivia seus 1000 anos. Mas Deus falou, não, o homem é pecador, eu não... Tem gente que não pode viver tudo isso, né? É muita tranqueira por aí, 1000 anos, eu imagino. Aí Deus determina. Você vê que o homem está na Bíblia, está escrito, e o homem não vai viver mais que isso. Eu até digo que se viver 120, de 129 ele não passa, porque eu não creio que alguém tem 130. Pode estar na casa do 129, do 120, mas ele não entra na casa do 130, porque senão não estaria escrito 120. O cara chega aos 90, tá acabadinho, né? Tá. Tem que estar com 3 pernas, né? 2 pernas e mais um pauzinho pra segurar o corpo. Né? Então, Zé, há um ser, Deus fez tudo. E nós, querendo ou não, o homem vai voltar a Deus. Né? O pó volta à terra, de onde ele veio, está escrito que nós viemos do pó. O espírito volta a Deus que o deu. Deus nos deu o espírito. O homem, querendo ou não, ele vai voltar a Deus. E aqui, a religião, que quer dizer que liga, né? É quem liga, é o ligamento. Eu não posso chegar diante de Deus, mais ou menos assim, dizer, Senhor, eu não tive uma oportunidade. A verdade, eu fui na igreja chamada religião que me ligava, mas, Senhor, não tinha condição. Eu vi tanta coisa pior, não deu para seguir. É por isso que Deus foi levantando tantas igrejas, tantas denominações, e continuará, Zé, levantando. Para que... Mas o objetivo é um só, né? O objetivo é um só, que cada homem possa... cada homem, quando falamos homem, mulher, cada homem possa amar, habituar, né, em um local. Você vê que muitos cristãos, eles mudam de igreja. Eu prefiro ver alguém mudar de igreja do que parar de ir na igreja. Né? Alguém já pediu para sair de minha igreja, a nossa igreja, e eu digo assim, é o mais importante. O que você está fazendo? Não, eu vou dar continuidade, eu tô com um projeto em outro local, né, vai ser bom para mim, vai ser bom para minha família. Que coisa excelente. Né? O problema é se deixar de... Sempre há. Poderíamos dizer aqui, né, Zé, um adventista,
um congregação cristã, o assembleano, o quadrangular, meu caso, luz para os povos. Então, assim, o homem não vai poder dizer, Senhor, não dava para adaptar com ninguém. Uhum. Eu sou muito fã de história, mas eu sempre, assim, eu acredito que o ponto de partida de um ser humano chama-se fé, né? Você é aquilo que acredita ser. E na história tem vários fatos religiosos e personalidades, né? Como Maomé, né? Temos aí o Lutero e as cruzadas da Igreja Católica. Mas tem um fato assim que eu acho super importante, que é a Reforma Protestante, que eu considero assim que é um marco na história religiosa. Para os evangélicos, o que representa até hoje nessa Reforma Protestante? Que foi a divisão né, que foi uma das maiores divisões dos cristãos, né? Sim. Para nosso tempo hoje, é o fato mais importante, né? Porque o evangélico hoje ele é conhecido como protestante. Uhum. E o protestantismo, se eu não errei a palavra, ele nasce daí, né? Ele nasce de Lutero, né? Lutero com as suas teses. Então, ele vem daí. É a reforma protestante. Ela nasce aí, então, para nós, é o fato mais importante da história. Quer dizer, eu não seria conhecido como protestante, eu não seria o protestante, né, se não fosse desde Lutero. Então, é o fato mais importante. Até 31 de outubro é conhecido como o Dia da Reforma Protestante. E desde Dilma Rousseff, como presidenta, teve um projeto, não sei de quem foi, que foi, não sei até onde chegou esse projeto de lei, não vou poder afirmar, Zé, que seria feriado nacional. E não seguiu, porque até hoje não é. E eu acredito que um dos fatos mais importantes da nossa história, né, para ser um feriado nacional, eu sei que hoje mais um feriado, isso é coisa séria. Hoje, mais um feriado no Brasil é uma coisa muito séria. Mas nós estamos falando da reforma protestante, Zé. Nós não estamos aqui para fazer comparação de religião, de igreja, de credo. Mas, assim, os evangélicos se sentem, assim, prejudicados. Você acabou de falar sobre a questão da data comemorativa. Por exemplo, os católicos hoje têm várias datas comemorativas, né? Santos, né? Que eles têm e é feriado. E o evangélico não tem nem o dia do evangélico concreto. Pois é. Você vê que precisamos de decretos municipais, né? Que no caso de Aripuanã tem. E era 31 de outubro. Né? Aproveitando seu podcast, né? Você falou, vamos ficar tranquilo. Não gostei, né, da Câmara ter mudado para o último sábado do mês. Né? Os evangélicos foram consultados? Não fomos consultados. A primeira vez que fomos consultados, não aceitamos. Né? E dessa vez não fomos consultados, fomos só avisados. Vão revogar essa lei, por favor, vereador. Né? É mostrar indignação também. É isso aí. Não gosto, não gostei mesmo. Porque fala assim, vai ajudar o empresário. Porque vamos jogar para o último sábado. Sábado é um dia importante de trabalhar igual aos outros, né? E tem gente tem empresas que vai render com o mercado e tantos outros, loja, né? E muitos outros segmentos que vai ganhar dinheiro, muito dinheiro, no sábado. Então vamos colocar no sábado para ajudar os empresários. Não tem nada disso. É vontade de poucos, aí cria isso. Não gostei, porque, Zé, dependendo do dia, a função do dia do evangélico, como você perguntou dos feriados católicos, nós respeitamos e nunca, confesso que nunca vi nenhum pastor no segmento evangélico incomodado, né, a ponto... Não, porque se há um feriado é porque é importante.
Tem um fato histórico tem ali, um né? fato, é isso aí, Zé. Tem um fato histórico, não tem um feriado do nada. Então, se cai numa segunda-feira, nós iríamos e estaríamos orando, fazendo algo, profetizando. Então, assim, como diz, é um decreto municipal. Mas, voltando lá no 31 de outubro, que eu espero que, né, alguém, né, seja agora com Lula, ou seja com quem for, que olha, esse projeto aí, volta esse projeto, e eu espero, e eu vou ver o 31 de outubro, feriado nacional. Que é um fato muito interessante para a religião, né? Essa data. Sim, reforma protestante. Uhum. Vamos falar assim mais profundamente sobre a questão da Bíblia. Eu confesso que eu não sou muito conhecedor da Bíblia, mas como eu conheço um pouco de história e da religião também, então, e tem os questionamentos sobre a questão da Bíblia, né? As pessoas, até mesmo o próprio quem lê a Bíblia, tem os questionamentos de algumas coisas escritas na Bíblia. Lá em Gênesis fala sobre a criação de tudo, né? Deus criou, desde o princípio, criou tudo. Então, ele criou o Satanás. Nós podemos falar que o Satanás é o nosso irmão ou não? Já que o Satanás é a criatura de Deus. Te peguei, né? Ainda bem que você falou ficar à vontade, viu, Zé? Fala, pode pensar. Eu fiquei à vontade. Ai, não somos. Não somos. Não somos irmão, não? Primeiro não somos porque ele é um anjo, né? No caso, Lúcifer, seu nome. Uhum. E ele era como anjo. Ele era assim, se for olhar o anjo, arcanjo, querubins. Não é irmãos, né? Na verdade. No caso, anjo. Há uma hierarquia, né? Anjo, arcanjo, querubim, serafim. Então ele era uma hierarquia muito alta entre os anjos. Ele tinha função muito importante, né? Ele subia e descia. Sabe quem entra e sai do jeito que quer? Era Lúcifer no céu, né? Lúcifer no céu. E uma coisa importante para entender, Zé, é que há 3 céus, e a Bíblia fala dos 3 céus. Né? Se nós olhar o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. O primeiro céu, nós estamos nele. A Terra, ela está num ambiente, você vê que a Terra não tem nenhuma outra terra sustentando ela. A Terra, ela está suspensa. Quem sustenta a Terra é o próprio Deus. Né? Então, isso você está no primeiro céu, nós estamos no primeiro céu. Há um segundo céu, que é o ambiente celestial. E há um terceiro céu, que é a morada de Deus. E o Lúcifer, ele subia e descia. Como diz, alto escalão. Mas aí, agora a história vai ser contada, que ele então olha para o trono e deseja o trono do próprio Deus. E ele vai ser lançado do terceiro céu para a terra. Ele está no meio de nós. Primeiro. Então, ele caiu aqui, né? Olha, imagina. Né? Quando você falando de história, por que um ser de bilhões de anos, milhões de anos, como os dinossauros? E é uma verdade, você pega ele. Mas a história humana não tem milhões de anos. A história humana não tem. E por que começa Gênesis escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra? Você vai ver ali que tem um ponto final. Deus não cria nada imperfeito. Ele cria tudo com perfeição. Então veja só, no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto final. Isso aqui quer dizer tudo perfeito. Mas então onde vem a outra parte quando começa? E a terra estava sem forma, vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Que coisa horrível, né? Um negócio preto. O negócio estava preto. Como é que aconteceu isso? Lembra da queda de Lúcifer? Lembra da queda dele?
E isso aí, agora sim, se nós for olhar para trás, quantos milhões de anos tem, aí não podemos saber. Mas os dinossauros, a linda habitação, né? Imagina os anjos e os Rex, Tiranossauro Rex, brincando com eles igual nós brincamos com Poodle. E isso era real, era uma habitação perfeita, Zé. Mas um dia, de lá de cima, ele foi lançado aqui. Aí o negócio ficou preto, Zé. Mais ainda. Aí foi quando começou. Quando Deus cria o homem, aí sim, agora na nossa história, ele vai criar Adão. Mas voltando um pouco, e Deus olha aquelas trevas, aí Deus, passando ali, diz, haja luz. Houve luz. Viu Deus que a luz era boa. Aí Deus começou a fazer. Quando ele vai fazendo tudo, Zé, ele vê que tudo que ele está fazendo é bom. E ele começa a consertar. Né? Ele começa a colocar tudo em ordem. A água no seu lugar, o mar no seu limite, a terra, porção seca, as aves no céu, os peixes do mar. Ele começa fazendo tudo. E viu que é tudo bom. Deus continua fazendo. Agora ele vai fazer a obra-prima, Zé. Obra-prima. Ele começa, pega o barro e começa a fazer a obra-prima. E faz um Zé Gomes. E aí lascou tudo, com tudo, né? O tentar tudo bom, vai lá e faz o homem. Lascou com tudo. A obra-prima, Zé. E ele vê, Zé, ele faz algo à sua imagem e semelhança. E sopra o seu próprio espírito na narina dele. Você vê que Jesus vem à Terra e Jesus é o Filho de Deus. E ele veio como homem. Tem um motivo dele ter vindo. E o próprio Deus, né? Como homem, como carne, como eu e você. E então, Deus faz o homem a sua imagem e semelhança. Sopra nele o Espírito. Então, quando Deus cria e coloca o homem no jardim, agora num lugar perfeito. Lembra da perfeição lá atrás? O princípio criou Deus, o céu e a terra, ponto final. Quando lemos Isaías, os antigos profetas, eles vão falar, né, quem era Lúcifer. E quando o homem, agora no jardim perfeito, o homem peca, o homem cai, agora ele é lançado fora do jardim. Quem está lá fora do jardim, Zé? Tirando a mulher, a Eva, aí tá Não, tava Adão e Eva no jardim perfeito, que Deus fez eles em imagem e semelhança de Deus. Só que eles pecaram. E Deus falou assim, agora será lançado fora do jardim, a mulher vai conceber com dor, o homem vai ter que agora comer do seu suor, né? E lançou-os fora do jardim. Aí quem estava lá fora, Zé? Quem já morava lá fora? Ele. Capiroto. Ele. Né? Satanás. Então, assim, ele não faz parte. Ele era um anjo e hoje ele é conhecido como anjo caído. Né? E nós restaurados em Jesus. Ele é caído e ele não tem solução. Eu vi você falando assim, sempre em Lúcifer. Lúcifer. Eu já frequentei algumas igrejas, visitei algumas igrejas evangélicas, mas realmente a maioria dos pastores não gosta de falar essa palavra, acha muito bonitinha, Lúcifer. Fala Satanás logo, né? E me diz uma coisa, Satanás faz milagre ou não? Já que ele tem um poder bastante considerado, né? Ele tem autoridade, né? Ele tem autoridade. Eu não chamaria de milagre, mas eu chamo o Lúcifer... Mas ele tenta enganar, né? Pode fazer algo. Deixa eu voltar um pouco aqui. Sabe por que talvez esse nome não é popular? É porque o significado dele é bonito. Né? E era o nome original dele. Então, Lúcifer é anjo de luz. Então, ninguém vai ficar chamando o nome dele. É lá o cão. Sai, diabo. Ninguém vai ficar chamando o nome dele, o nome mais bonito dele, né? Vai logo chamar um adversário de nossas almas, né?
Voltando à pergunta, Zé. É sobre a questão do milagre. Ah, sim. O diabo, agora falando outro nome dele, mais um nome dele. Tem bastante. Ele imita, ele é imitador. Imitador. Em tudo. Zé, quando ele tenta Jesus, ele sabia o que ele estava falando. Ele conhece as escrituras, né? Ele diz... prostra diante de mim, né? Que eu falo para as pedras virar pão. Jesus estava com fome, né? E ele sabia. Ele é tão pra frente que tentou enganar Jesus, né? Jesus vai responder, não só de pão viverá o homem, mas ele sabia. Mas tu és o filho de Deus, ele afirma lá. Tu és o... Olha, lança-te daqui, né? Um precipício, né? E ele vai ordenar anjos. Ele sabia o que estava falando. Porque tu és o filho de Deus. Aí Jesus diz, não tentarás. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ordena que essas pedras virem pão. Nem só de pão viverá o homem, né? Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele sabe, Zé, muito bem. Por isso que ele é um anjo caído. De onde ele veio? Então ele conhece, então ele imita as coisas. Por exemplo, vai pegar a ciência e corrompe ela. Ela é boa, mas ele corrompe. Vai pegar a música, ela é boa, mas ele corrompe. Tudo ele vai corromper, até a própria palavra de Deus. Nada está livre, porque ele vai tentar corromper. E vai imitando. E isso, às vezes, acontece... o que a primeira pergunta, milagres, ele pode fazer milagre. O inimigo, como ele é tentador, ele vai fazer, Zé, aquilo que o homem permite que ele faça. Essa é uma grande resposta. Diz que a palavra tem poder, né? Vamos parar de falar do diabo aqui, né? Vamos falar outras coisas. Tipo assim, ó, sabemos que tem várias religiões, né? Grandes religiões. E, tipo assim, uma pessoa que não tem nenhum conhecimento da Bíblia, não tem conhecimento de Jesus, não tem conhecimento... Como que ele vai ser julgado no final? Ele vai ser condenado? Porque, mesmo ele não tendo conhecimento, por nós temos aí várias religiões, aqui na nossa região, principalmente a América Latina, é bastante cristãos. Mas se você partindo para Europa, mais para o Oriente Médio, as pessoas têm o contato com o cristianismo é bem pouco. E essas pessoas que não têm o contato, como que ela vai ser condenada só de imediato, só porque ela não tem um conhecimento? Não. Quando vem o fim, Zé, o fim que a gente crê é a volta de Jesus. E quando ele vem? Uma pergunta, ele vem quando todos ouvirem falar do nome de Jesus. Nenhum ser humano, Zé, uma resposta, eu chamo ela de concreta. Nenhum ser humano ficará sem ouvir. João 14,6, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por exemplo, eu posso viver meus 120 anos, né? E depois disso? Jesus deixou claro, falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu posso estar com fome num lugar pobre, onde, né, talvez eu não vou ouvir, não estou ouvindo, não tem essa oportunidade igual tem no Brasil. O Brasil é uma bênção, lugar abençoado demais. Nenhum lugar desse deixará de chegar o evangelho. Nenhum. Senão não vem o fim. É como eu te afirmasse, Jesus não volta. Ele não vem. Se tiver um ser humano, sem tiver ouvido falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quando a Bíblia diz que Deus não tomará ninguém por inocente, é porque ninguém vai poder chegar diante dele e falar assim, eu nem ouvi falar do Senhor. Eu nem ouvi. Não vai, o homem não vai poder falar isso com Deus. Ele ouviu. Eu lembro uma missionária, Zé,
que disse que pregava na África, né? Um lugar paupérrimo. E ela juntou uns meninos e ele falou: o que a senhora quer com nós? Ela falou: eu quero falar do amor de Jesus para vocês. Aí ele falou assim: beleza, nós topa. Vamos até chamar mais gente. Mas a senhora vai ter que arrumar alguma coisa para nós comer. Depois a senhora pode falar o tanto que a senhora quiser. Não vai ter jeito. Então, todos ouvirão. Tipo assim, é possível ser cristão sem negar aí os fatos científicos, como a evolução das espécies, que é uma teoria de Darwin? É possível você ser cristão sem negar essas teorias? Sobre a questão da evolução. Né? Sim. Tipo assim, eu posso ser cristão, mas não negar a questão da evolução, algumas teorias das espécies. Eu posso ser os dois ao mesmo tempo ou não? Aí qual ponto, Zé, que seria dessa? Tipo assim, porque às vezes as pessoas tentam separar, né? Quem que acredita na evolução não acredita em Cristo. Porque diverge ali, as teorias divergem um pouco. Só que eu queria saber, eu posso, ao mesmo tempo, ser cristão sem negar, né, a questão da evolução, a parte científica. Pegando o princípio que Deus é criador, né? Que Deus é criador, por exemplo, houve os fatos agora, recentemente, do Titanic. Uhum. Eu mesmo sou muito curioso, porque 4.000 metros de profundidade no mar é abismo. É algo, né? É algo muito longe, é algo muito escuro, né? E o que há lá embaixo? Zé, eu vi agora, recentemente, aquele do Cameron lá, o documentário que ele fez antes do filme, que ele desceu lá embaixo para poder fazer o filme, né? E a espécie lá não catalogadas, né? E tá tirou foto, mostrou vídeo. Olha aquela ali, ó. Aquela espécie ali. Tem um bicho, parecia um morcego gigante, né? Uma carpa, né? Aquelas carponas. E andando assim, lentamente, entrou assim num buraco do navio e sumiu. Quer dizer, aquela ali nunca foi catalogada. Quer dizer, mas está lá na profundeza. Então, quer dizer, Deus, ele criou tudo, né? Afirmar que as coisas evoluem pode melhorar, né? Como eu creio que o ser humano melhora. Nós não somos piores. Pegar as fotos nossas de 500 anos, né? Se perguntar, pegar os jovens, juntar 50 jovens e falar assim, ó, tira uma foto suas aqui, uma selfie, né? Aqueles jovens, tudo, cabelo do jeito que eles querem. Ó, e tal. Que tal você ser assim, ó, e mostrar algo pra eles bem antigas? Fala, fala isso não. Então, nós, o ser criado ou o ser vivo, eles evoluem, né? Nós podemos evoluir. Agora, dizer que, afirmar que alguma coisa, né, ela que é um princípio de evolução, que algo não foi criado ou evoluído, ou de si mesmo se criou, vai contra o próprio Criador. Tá, é bem essa pergunta, resposta bem em cima. Tipo assim, na Bíblia fala e nas igrejas fala que Jesus é o único Salvador. Só lembrando assim, as perguntas que eu faço aqui, na verdade, são dúvidas, né? Que às vezes pode acontecer de cristão, de qualquer pessoa, né? Jesus é o único Salvador. Só que quando Jesus chegou, já existia gente há muito tempo. E essas pessoas, como que é? Se Jesus é o único Salvador e essas pessoas não foram salvas, não são salvas, que antes de Jesus? Sim. Lembrando, você falando aí, às vezes até um questionamento pessoal, até bom, né, Zé? Que é bem pessoal, né? E que bom. É bom, mais uma vez, falar, é bom estar aqui. Deus, desde a criação, Zé, se nós voltar um pouco, o homem,
ele peca desde aí a partir do jardim. Uhum. Vamos voltar um pouquinho para entender a função de Jesus. E o homem, Deus estava com o homem, e ali ele vai... O homem vai tomar algumas direção até chegar... E continua pecando. O homem mais não volta a Deus. O plano de Deus era sempre que o homem voltasse a ele. Esse é o plano original de Deus. Que o homem volte a ele, como hoje. Deus quer que eu volte a ele. De onde eu vim e para onde eu irei? Outro dia eu pensava, eu falei, se a vida fosse só mesmo essa vida aqui, eu viver 120 anos e partir, qual o sentido dela mesmo, né? Qual o sentido mesmo? Eu sou muito pequeno. Porque 120 anos nós pensamos que é muito, mas não é um vento. Né? A Bíblia diz que o homem é como a flor da erva. Ele nasce, cresce, murcha, cai e seca. Você lá tá fazendo o seu sermão lá e aí tá falando sobre a criação, sobre Gênesis, e aí você fala sobre a questão do primeiro conflito, que foi Abel e Caim, e o princípio surgiu com duas pessoas, um homem e uma mulher. Qual que é a explicação que o pastor dá quando surge essa dúvida? Que hoje nós estamos na época de dúvida, né? As pessoas hoje questionam muito, né? Sobre a questão da continuidade da sociedade. Qual a explicação que vocês dão referente a como é que a sociedade ela desenvolveu se existia somente duas pessoas? E se não houvesse o incesto ali que a Bíblia condena, né? Sim. Que seria, por exemplo, tem outra questão que é do dilúvio, que foi salvo é só uma família, né? E aí depois daquilo a população ela cresceu e como está hoje. Como que isso aconteceu? Qual é a explicação que vocês dão? O próprio dilúvio, né, Zé? Aconteceu vários fatos, né? Você vê quando Deus destrói Sodoma e Gomorra, né? Que Deus livra Jó. E vai acontecer fatos assim. Às vezes, se nós for olhar o princípio da criação e como foi acontecendo, por exemplo, como é que Caim foi, né? Como Caim foi e foi sozinho, vamos supor assim, a gente tem a visão assim, como é que ele foi sozinho, não tinha mais ninguém. Certamente, se Caim foi com a irmã, não estou aqui afirmando, né? Se Caim foi com a irmã, ou no caso de se ele foi, e aquilo é um princípio da criação, né? Vamos supor um princípio. Mas você perguntou uma pergunta antes, né? E eu acabei não chegando em Jesus, né? Por que Jesus, então, depois de tanto tempo, chega como o único Salvador? O homem foi cometendo todo tipo de erro, Zé, longe de Deus. Todo tipo de erro o homem vai cometendo. E, Zé, chega vários... Deus arrependeu de fazer o homem. Eu não gosto de falar isso. Se fosse ele, eu também tinha. Zé, Deus arrependeu no tempo de Noé. Deus ia consumir todo o homem. Mas ele viu um homem justo na terra. Havia um só, chamado Noé. Aí, se Deus... Naquele momento, a Bíblia diz que Deus arrependeu de criar o homem. E aí, os parentes de Noé, de Matusalém, se eu não estou enganado, começa a profetizar que Noé seria um homem escolhido, né, para resgatar. E Deus guardou essa profecia em algum lugar da mente dele, né, da visão dele. E no momento dele destruir, a Bíblia diz, lembrou Deus de Noé. Olha só. Será que tem bastante Noés por aí? Boa pergunta. Boa pergunta. Então, Zé, o homem foi errando, cometendo erro, até que Deus levanta uma nação, através de Abraão. Deus fala, eu vou levantar um povo para mim. Não quero mais o povo todo da terra. Deixa eles viver do jeito que eles querem, mas eu vou levantar um povo para mim. Chama Abraão, fala, vai para uma terra, sai da sua parentela, sai da casa de seu pai, vai para uma terra que eu vou te mostrar.
Vou fazer de ti uma nação. Quem te abençoar, eu vou te abençoar. Quem te amaldiçoar, eu vou te amaldiçoar. Aí Deus levanta essa nação através de Abraão. Por incrível que pareça, né? Eu não gosto também desse dito popular. Deus escreve certo por linha torta. Mas Abraão, ele vai virar escravo. Depois de uma promessa tão boa de Deus, Abraão vai cair no Egito, a família dele. Primeiramente foi a caminhada, né? Que foi tortuosa. E Abraão vai cair lá no Egito, Zé. E vai virar escravo por 400 anos. Aquele era o povo de Deus. A Bíblia diz que aquele povo era o povo de Deus. Aí Deus levanta Moisés. E através de Moisés, agora pulando, né? Através de Moisés, Deus vai criar toda a lei. Olha o monte, Moisés no monte, os 10 mandamentos. Não é só 10 mandamentos que existe. Existe todo o estatuto escrito por Deus. Os 10 mandamentos é porque nós conhecemos os 10 mandamentos, mas você pega cada mandamento e você vai ver o tanto princípio e estatuto que tem abaixo de cada um deles. Então, Deus traz os 10 mandamentos para quê? Para resgatar novamente o homem. Mas a lei, Zé, ela foi insuficiente para salvar. Olha só. Tem uma balinha aí não, Claudio? Tá doido? Toma um negócio, tem um negócio aqui nessa garganta, não tem não? Então, a próxima vez traz aí, né? Vamos beber água aqui. Aí, Zé, a lei novamente, a lei, ela, para perdão de pecado, sacrificava um animal, mas o animal não é perfeito. Até então, o único. Quem pode salvar o homem? Essa era uma pergunta, né? Nós não fizemos ela, mas só havia um. Aí a Bíblia vai revelar, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus vai dar agora, vai vir o único Filho. Eu gosto até das ilustrações que diz quem eu vou enviar, o que eu posso fazer pelo homem. O Filho oferece. Né? Os anjos queriam, mas o Filho oferece. Aí nós sabemos do processo que Deus vai usar para que Jesus nasce aqui através de mulher, e ele vem. E ele é o único, Zé. Pode ter muitos antes deles, pode ter muita tentativa antes de Jesus. Eu posso afirmar isso aqui para você. Pode ter muitas tentativas de salvar o homem todos os seus erros antes de Jesus, mas depois de Jesus não tem mais nenhuma. Nós já estamos aqui nos 2000, Zé, e nós podemos chegar nos 100 mil. Como muitos já disseram, Jesus é apenas um profeta. Não, ele não é profeta, ele é o Filho de Deus. Continue falando, já que está falando de Jesus, me corrija se eu estiver errado. Tem parte na Bíblia tem uma passagem na Bíblia que fala sobre Jesus que desprende dos pais aos 12 anos, que está lá pregando para os poderosos, né? Que ele desaparece lá. Então tem a passagem na Bíblia que fala sobre ele. E existe um vazio da presença de Jesus Cristo na Bíblia que depois retorna aos 30 anos. O que Jesus fez nesse período? O que vocês falam que Jesus fez? Porque tem esse período que ele nasceu, virou pré-adolescente e depois não se fala mais de Jesus na Bíblia, né? E lá com 14, 16 anos, 18 anos. O que Jesus fez nesse período? Ele vai aparecer lá já na época dos milagres. Eu confesso que eu nunca pensei nisso. Nunca pensou nisso? Né? Eu já. Porque traz até o norte para nós, né? Assim, o que você falou. Que ele estava viajando. Eu já fiz essa pergunta para um outro pastor e ele me falou que Jesus estava com o pai trabalhando. Assim, que é o que eles deduzem, né? Assim, uma boa resposta. Eu até quero aqui. Imagina você tá indo para Cuiabá, né? Vamos supor que quando você chegar em Campo Novo, meu filho não era para trás. Eu não mandei ele entrar ali no carro e ficar aqui, né? Rapaz, agora imagina uma caminhada. Eles viajavam caminhando. E chega ali num certo ponto da estrada, Maria e José. Alguém viu Jesus? Não, ninguém. Alguém viu Jesus? Não, ninguém. Volta o caminho inteiro e encontra ele já pregando na sinagoga, né? Já ensinando.
Então, o que Jesus fez? Jesus continuou fazendo isso, eu acredito. Os ensinos dele, ele sabia tudo dos céus, do Pai, surpreendia qualquer escriba, qualquer fariseu, ele surpreendia. Jesus, então, eu creio que ele continuou assim, com seus pais, né? José tem também uma história muito curta na Bíblia, porque José tem um certo ponto que não fala mais de José, né? Eu estava vendo The Chosen esses dias, né? E nunca tinha visto nenhum outro filme, nem outro lugar, alguém dizer que José morreu, seu pai morreu, né? Tirou José da história. A Bíblia não fala assim especificando que José... Não, simplesmente a história deixa José e fica Maria. É porque também lá no período 350 a Bíblia ela foi escrita, já existia vários livros, né? E foi feita uma junção de vários livros. De repente, alguns livros escritos sobre isso não foi colocado na Bíblia, né? De repente, deve ter sido isso, né? Sim, eu gostei, né? De Chose mostrar que, né? Porque se ele morreu ali, a história parou mesmo, né? Uhum. Apesar da graça de Deus ser tão grande, por que existe o mal? As pessoas igual Maquiavel fala, né? O homem é mau por natureza. Nós vamos ter sempre... Deus não fez robôs, Uhum. né? Deus não tinha plano nenhum de criar robôs. E hoje é a grande ideia do homem, né? O IA, inteligência artificial, é a notícia do dia, né? Então, tá aí os poderosos do mundo querendo criar o que Deus nunca quis, né? Inteligência artificial. Deus criou um ser, sua imagem e semelhança, com total autoridade. Se Deus tira o mal, eu não preciso escolher. Eu não tenho poder de escolha porque não existe o mal. Eu tenho que superar o mal sabendo que existe o bem. Mas você vê que, né, o homem, ele, por natureza, ele escolhe o mal. Ele escolhe o mal. E Deus fala, meu filho, não quero que você escolha o mal. Eu quero o mal. Eu já vi pessoas dizer... Eu não vou poder citar quem aqui, né? É conhecido mundialmente, é famoso. Mas tinha dois amigos de uma pessoa muito famosa que morreu, e muito famosa mesmo, e que já havia partido, e ele sendo entrevistado. Eu vi essa entrevista. E ele sendo entrevistado. Aí, no final, a repórter perguntou, então, vocês esperam encontrar eles no céu? Com ele no céu? Eles começaram a rir, Zé. Eu vi essa entrevista faz muitos anos. Eles começaram a rir, cara, e ela ficou sem graça e perguntou, mas por que vocês estão rindo? Aí falou, porque nós não queremos ir pro céu. Mas por que vocês não querem ir pro céu? Porque ele não tá lá. Querem mesmo pro inferno. Foi para lá que ele foi. Lá que tá o fogo. Deus, ele deu a livre escolha pro homem. Os evangélicos sempre falam a questão sobre converter. Como ter uma vida plena depois que eu me converto num mundo com tanto pecado? O que eu tenho que fazer? A partir que você converteu. Mas como você tem... Porque fala que você converte, você vai ter uma vida melhor, plena. Mas como que eu vou ter essa vida plena num mundo cheio de pecado? Qual que é os passos que eu tenho que seguir a partir dali do convertimento? Eu sou um exemplo, Zé, assim, porque eu, quando criança, que eu te contei que eu nasci no Evangelho, para mim só havia a questão religião, o que te leva à religiosidade. E eu posso advertir que isso é um perigo terrível, né? Apenas a
religiosidade na sua vida. E você perguntou uma coisa, o que é verdadeiramente uma conversão plena? Deus, ele tem um plano, Zé. Por exemplo, Jesus dizia, os discípulos de Jesus deixou bem claro que queria que Jesus pegasse uma espada e começar a juntar a gente, entregar a espada e tomar Roma. Eles queriam ver Jesus como mais um juiz, um Davi, lutador, guerreiro. Jesus falou, não vim para isso. Eu vim pregar o evangelho do reino do meu Pai. Foi para isso que eu vim. O que é isso, Hoje nós estamos preocupados com a economia, nós preocupamos com a política, tantas coisas nós temos que preocupar. Só que Deus está preocupado com o reino dele. Então, o que é uma conversão genuína que eu digo? Você pode ser o cientista, você pode continuar a sua vida, você pode ser um bom pai, você pode ser um bom profissional, você pode ter muitas ocupações. Mas Mateus 6,33 diz assim, Zé, buscai primeiro o reino de Deus. E é tão famoso esse versículo, né? E todas as coisas vos serão acrescentadas. Uma verdadeira conversão não é que você vai colocar uma coisa que era para ser prioridade hoje no lugar do reino de Deus. Não, mas você vai buscar ele primeiro. Porque as outras coisas são tão importantes e que você deve fazer e fará. Tem pessoas, por exemplo, que deixaram de ser um bom pai para ir fazer o reino de Deus. Ele errou. Ele cometeu um erro gravíssimo. Ele tem que buscar primeiro o reino de Deus e continuar sendo um bom pai, continuar sendo um bom profissional no que ele faz, continuar sendo um bom homem com caráter, com responsabilidade e buscando primeiro o reino de Deus. Então, a verdadeira conversão te leva a buscar a Deus sobre todas as coisas, o reino de Deus sobre todas as coisas, e não deixando de ser nada daquilo que Deus te chamou para ser aqui. Voltando para a Bíblia, lá nos evangelhos, que conta a história do fim de Jesus, tem 2 apóstolos, que eu quero falar sobre eles, né? Pedro e Judas. O Pedro, ele negou Jesus 3 vezes, né? Assim que conta no Evangelho. E Judas, ele também pecou quando ele entrega Jesus, traiu Jesus. Por que Pedro, ele foi salvo, né? Foi perdoado, e Judas não? O Judas não se arrependeu, simplesmente se enforcou porque não foi arrependimento. O que aconteceu? Corretamente. Ainda bem que você trouxe a resposta, pelo menos no meu entender. Judas, o evangelho diz que até é ruim, tem coisa que é dura, mas afirma que Judas veio para isso. O que ele veio? Para morrer? Não, ele veio para trair. Porque existia uma profecia. Sim. Então quer dizer que ele não tinha opção. Ele tinha. Aliás, ele podia ser o traidor, mas em nenhum momento Jesus sabia quem era o traidor desde o início. Né? E eu gosto de dizer que quando pergunta para ele, reunidos os 12, pergunta para ele quem é o traidor. Ele põe a mão no prato comigo. Eu creio que naquele momento Judas queria pegar um pedaço de alguma coisa. Põe a mão no prato comigo, né? E Jesus diz, vai fazer o que você tem que fazer, né? Pode ir. Jesus sabia. Ele veio para isso. Agora, quando ele diz, eu traí sangue inocente, ele volta, devolve as moedas e diz... isso que é o ponto que eu quero chegar, né? E ele foi pro inferno. Isso, eu traí sangue inocente. Ele não traiu sangue inocente apenas, né? Ele traiu o Filho de Deus e se ele dissesse, olha só como é que é, eu traí o meu Salvador, eu me arrependo profundamente, eu dou minha vida, não se enforcar ou pular de precipício, né? O arrependimento não levaria Judas ao suicídio.
Porque Pedro vai encontrar depois com os outros e confessar. Eu neguei, né? Eu neguei. E Pedro continua de pé. E Pedro continua de pé, até que Pedro começa a ser o grande apóstolo usado por Deus, né, em Pentecoste. Então era só um posicionamento. Eu creio que Judas veio para isso, para trair. Mas Judas não arrependeu. Não arrependeu. Eu dizer que traí sangue inocente, eu não estou arrependido. Eu não estou me arrependendo. Eu traí sangue inocente. Não é apenas um sangue inocente, era o seu Salvador. Você crê que ele é o seu Salvador? Aliás, se ele dissesse, eu estou dizendo algo bem pessoal, trair o sangue inocente do meu Salvador, o Filho de Deus, que isso que Jesus era. Ele consertaria tudo. Né? Lá no livro de Apocalipse descreve muito sobre a questão do fim dos tempos e a volta de Jesus. E fala também sobre o arrebatamento. Eu gostaria de saber, o arrebatamento ele acontece antes, durante ou depois da segunda vinda de Cristo? Ou não se explica? Eu creio. Para a pessoa se preparar, né? É verdade. Você perguntou, são linhas até, né, diferentes de pensamento. Eu creio que o arrebatamento ele acontece justamente na primeira vinda, na vinda de Jesus. Né? Quando ele aparecer, né? Que não precisa de 3D, não precisa... Se ele estiver em Israel, nós veremos ele daqui. Né? Ele tem a própria tecnologia. Né? Mas como é que eu estou em Israel e todo mundo vai me ver no Brasil? Tecnologia própria. E nós veremos. Então aqui será o arrebatamento da igreja. Eu sei que não é todas as igrejas evangélicas que bate muito sobre a questão da teoria da prosperidade. Né? E também tem o estrelismo gospel, que está bastante presente por causa das redes sociais. E também até a questão financeira, né? Algumas pessoas usam-se do meio evangélico para se promover, para ficar famoso. Eu gostaria de saber o que você acha sobre dessas várias igrejas cristãs que pregam sobre essa teoria da prosperidade e do estrelismo gospel. Só não podemos confundir a palavra prosperidade, que é uma palavra abençoada demais. Mas se usa muito na igreja, em várias igrejas, né? Principalmente, tu entra na igreja, já vem falando sobre essa questão. Você dá, você recebe, você vai ficar rico, né? Sim. Essa coisa... Eu dei um significado para a palavra prosperidade, que é ser bem-sucedido em tudo. Em nada tendo falta. Quer dizer, você pode ter pouco e não sente falta do muito. Então, é você ser próspero. Né? Você tem que ser bem-sucedido em todas as coisas, aquilo que você faz. Agora, o erro, às vezes, como você citou, o estrelismo, a ganância, a igreja não está livre disso, né? Não está livre. Ela não está livre. Existe uma parte que é uma parábola que Jesus conta que o semeador semeou o trigo, mas de noite veio o ladrão e semeou o joio. No outro dia, os discípulos perguntam: Senhor, o Senhor quer que nós arranquemos o joio? Jesus explica claramente isso aqui. Ele diz: não, um dia eu arrancarei o joio para ser queimado e o trigo para o celeiro do meu Pai. Então, assim, não estamos livres, A igreja é de todo erro, toda ganância, de todo estrelismo, né? De tudo, ela não está livre. Nós não estamos livres. Mas um dia, quando ele separar o trigo do joio, aí nós veremos a igreja gloriosa de Jesus. Uma coisa assim que eu observei em algumas igrejas é bastante mais presente sobre a questão da manifestação do demônio na pessoa. Expulsa demônio, o pastor expulsa demônio, e é uma coisa bastante visível. É uma questão, assim, uma dúvida, por que também não tem uma manifestação mais visível, assim, por exemplo, da manifestação de pessoa? Porque só o diabo que
que ganha nessa, né? Tipo, de se manifestar e a gente vê que tem a pessoa tá possuída, né? E o pastor tá lá expulsando o demônio, mas deveria ser, assim, só uma concepção que deveria, por exemplo, ter uma manifestação divina mais visível na pessoa. Gostei, né? O mal é aparecido, né? O mal aparece. O bem tá mais tímido. Eu prego algo que é para minha vida, Zé. Existem coisas que Deus ordenou que nós devemos fazer. Nós. É como se eu falasse, Zé, eu não vou poder fazer isso pra você, não. Aí um pai fala, né? Ó, Zé, a partir de agora eu não posso fazer mais pra você. Um bom homem, uma autoridade vai chegar no você e falar, eu não posso mais agora. Agora é com você. E Deus fez isso. Então, por exemplo, uma das coisas que eu creio que Deus fez para nós, por exemplo, hoje nós temos o Espírito Santo. Jesus foi aos céus, Jesus voltará. Se clamarmos, ele está aqui porque ele é onipotente, onipresente, onisciente, mas o lugar dele, a habitação é no céu. Mas Deus deixou o Espírito. E hoje, para a manifestação de Deus, nós temos que buscar o Espírito Santo, né? Deus é Espírito, importa que os que adoram, adorem em Espírito. Então, assim, uma das coisas que Deus deixou para mim, para usar minha fé no Filho dele, que Jesus falou, eu vou, mas o Pai enviará o Espírito Santo. Então, uma das coisas que Deus deixou para mim provar que eu creio no Deus Pai, eu creio no Filho e creio no Espírito Santo, Deus diz assim, Zé, enchei-vos, enchei do Espírito Santo. Então, essa é algo meu e seu. Que tanto que eu quero encher do Espírito Santo? É o tanto que eu quero encher de Deus. Né? Então, que tanto? Então é mais fácil, eu gostei da colocação sua, que às vezes o mal se manifesta mesmo, mas às vezes um cristão, uma pessoa, alguém que pode se encher, né? Ou às vezes a gente não tá enxergando também, né? Assim, eu falo por... A pessoa iluminada, às vezes a gente não quer enxergar, né? Isso, é um dos pilares da minha mensagem. Enchei-vos. Você pode encher do Espírito Santo. Você pode ser cheio do Espírito Santo. Deus, sendo vós maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo a todos quantos pedir. Então, ele deixou para nós um leque bem aberto. Eu peço, ele me dá. Eu encho, quero ser cheio, ele me enche. Então, eu falo, gente, não espera um raio, vi um raio, esse raio aí eu posso esperar ele minha vida toda e ele não vem, e se vir é perigoso, né? Eu sou duro com isso aí, a pessoa esperando, eu tenho que arrepiar, não, eu tenho que ver alguma coisa. Não, ele diz, enchei-vos do Espírito Santo. Você pode dar glória, você pode gritar, você pode dançar, você pode pular. Enche o Espírito Santo, fala em língua, né? Fala da glória e canta. Né? Pessoas que não sabem cantar, não vou cantar que eu não tenho voz bonita. Canta, você está cheio do Espírito Santo. Eu não posso pregar porque eu não sei pregar. Não, fala do amor de Deus, seja cheio do Espírito Santo. Na filosofia ateísta, eles falam que a chave, né, deles que é que o homem é só matéria, né? Aí é o diferente dos cristãos, né, que fala sobre a questão da alma. Você tem alguma explicação do ponto de vista cristão? Por que nós estamos nesse plano? O plano... Esse plano, por que nós estamos na Terra, nesse plano, esse período, né? Porque, na verdade, né, para que você comece a pensar filosoficamente falando, né, quem sou eu, de onde sou, de onde que eu vim, para onde que eu vou. Né? Do ponto de vista cristão, assim, de onde que eu vim, para onde que eu vou. Por que eu estou aqui? Por que esse período é para quê? Isso. Eu gosto dessa parte. A Bíblia afirma que eu já estava com Deus. Olha só, coisa tremenda. Eu já estava com ele. Eu visitei um jovem uma vez e ele só falava assim, um jovem muito bonito, ele só dizia assim, eu sou nada não. E realmente ele estava sob efeito de drogas. Eu não sou nada não, cara.
Eu queria mesmo topar com o diabo, eu e ele, que eu ia ver quem ia vencer. Ele falava muito assim, sabe? E eu comecei a falar, você é muito especial, rapaz. Você é um jovem bonito, forte, você é inteligente. Tô vendo que você é inteligente. Né? E ele dizia, sou nada, eu não sou nada. Eu falei, rapaz, vou te contar mostrar que você é muito especial. Para você estar aqui hoje, você venceu uma corrida. E nessa corrida, não tinha 100 corredor com você, não. Nem 1000. A ciência afirma que tinha milhões. Sabe quem venceu? Você. Rapaz, eu fiquei tão alegre, Zé, porque ele já tinha ouvido essa ciência. E ele falou, caramba! É verdade, bicho! Quem venceu foi eu, essa aí! E tinha milhões, né? Então, Zé, nós não somos um ser qualquer. Nós somos muito especial. Nós estávamos com Deus e temos a grande oportunidade de voltar a Deus. Né? Nós já estávamos, não somos... Zé, nós saímos de milhões. E não é 1 milhão, né? A ciência diz que é milhões. E podia não ser eu. Verdade. Podia ser bem um outro, mas olha a cara de graça. Pastor, pessoalmente, assim, você já teve algum momento na vida difícil, assim, que você chegou assim, não aguento mais, ou foi só glória? Não. É igual diz, né? Se alguém dizer que é só glória... Você disse que nasceu num berço cristão, né? Agora me diz, teve algum momento que você chegou assim e falou assim, meu Deus, o que eu fiz? Olha só, falando um pouco da robótica, né? O ser humano ser um robótico, eu acredito que se for só glória, né, Zé? Eu teria que estar meio robotizado. Porque a Bíblia diz, Deus prova o que ele ama. Então, assim, e diz também, estáis sem prova, sois bastardo e não filho. Olha só. Quer dizer, Deus usa as provas para nos fortalecer, nos capacitar. E essas provas, às vezes, um ser humano vai tomar ela como uma grande luta e Deus está olhando. Quantos homens não passaram por grandes lutas e Deus olhando, Deus estava com ele. Então, gosto de discernir logo uma luta, uma provação que eu estou atravessando. Fui eu que plantei essa? Ou foi Deus que plantou? Preciso discernir logo. Que se for Deus, você não vai começar a rir, não. Mas você vai enfrentar ela com muito mais, né, muito mais força. Mas quando é algo que a gente mesmo planta, vem as consequências. A gente tem que pagar às vezes. Eu já tive momento que falou, Senhor, se eu tivesse hoje com o Senhor, era melhor. Se o Senhor pudesse me levar daqui. Na verdade, a resposta não seria bem essa, né? Eu queria saber, assim, de um momento difícil, mas tudo bem. Eu quero saber, o fim está próximo mesmo? Certamente, quando eu era criança, todo dia, eu costumo dizer que quando eu era criança eu era bem crente, né? Hoje eu não sou tão crente igual era quando eu era criança. Ou quando eu era criança, todo dia, eu falava, Senhor, é hoje que o Senhor vem. É hoje que o Senhor vem. Quando eu cresci, eu perdi esse desejo, é hoje que o Senhor vem. Eu parei. E as profecias dizem assim, quanto mais se aproxima o dia. Mas nós vamos falar que aproxima o dia, tem 2000 anos, né? Não aproxima nunca. Zé, as profecias, tudo vem se cumprindo. Uma fundamental é a restauração de Israel, né? Há 70 anos. No nosso tempo, eu gosto de dizer que nós somos um dos seres humanos mais privilegiados de todo o tempo. Israel não era nação há 70 anos. Israel era um povo abandonado no mundo. Não era povo. Mas desde Isaías está escrito que Deus... Ezequiel, quando a visão dos ossos secos, era... O vale de ossos secos era o próprio Israel.
que pode esses ossos voltar a viver? Então, 70 anos apenas, um povo que não era povo volta a ser povo. E hoje eles são povo. Hoje eles têm autoridade no mundo. Hoje eles têm palavra no mundo. Israel é exemplo de ciência. Israel é exemplo de tecnologia. Um país minúsculo, mas um povo gigantesco. Por que esse povo grandioso? Porque o povo é a primícia de Deus. É aquele povo lá que nós comentamos de Abraão, que Deus falou, eu vou te fazer de ti uma grande nação. Né? Então, a restauração de Israel no nosso tempo, 70 anos, a restauração de Israel, o ódio que já é claro por Israel. Para que destruir Israel? É simples. Você destrói Israel e a Bíblia não vale nada. Porque a Bíblia conta de quem? Não conta do carioca, nem do mineiro, e nem do mato-grossense. Né? A Bíblia conta de quem? Nós cremos em Deus, em Jesus, através de que povo? Eles. Por que tanto ódio? É porque se você destruir eles, e vai haver uma tentativa de destruição, Armagedon. Vai haver, mas não é hora. E Deus vai intervir. Mas tudo culmina para isso, tudo caminha para isso. Então, hoje nós vemos o mundo na situação que está. Né? Um mundo de fome, um mundo de pandemia no nosso tempo. Somos privilegiados, né? Em aspas, né, Zé? Viver uma pandemia com tanta perca, com tanto sofrimento. Zé, depois de 100 anos, nós vivemos. Será talvez outras gerações, tantas outras, não vai viver o que nós vivemos. Vivemos uma pandemia mundial. Tanta fome, tanta guerra, tanta enfermidade, mas os homens estão preocupados com poder. Né? O Putin, ele declara abertamente. A terceira guerra está aí. Né? E não vai ter vencedor. Foi uma das últimas palavras dele, a terceira guerra está aí e não vai haver vencedor. Zé, qualquer bom entendedor sabe o que o Putin está dizendo. Não vai haver vencedor porque eu acabo com tudo. E eu posso afirmar que ele não vai conseguir acabar com tudo. Jesus breve voltará. Então, e se não voltar, Zé, o mundo acabaria com ele mesmo, né? Pois é, a gente tá já quase no finalzinho aqui. A gente sabe que nós não é semente, né? E nós vamos chegar ao nosso fim. E nós estamos chegando aqui também no final do programa. Agora gostaria que você deixasse uma mensagem assim. Essa nossa conversa aqui, ela vai ser eternizada na internet. Vamos fazer de conta que deu um ponto final nas nossas vidas, mas a sua palavra vai ficar. O que você falaria pro futuro, para as pessoas do futuro? Passa a mensagem pro futuro. Que bom. Bom mesmo, viu, Zé? Como é bom sua experiência e suas perguntas. E traz à tona tudo. Como nós comentamos aqui, o homem passa. Todas as coisas passam. Né? Aqui atrás, estou vendo grandes homens, Jobs, Luther King. De Jesus Cristo lá no a própria figura de Jesus, né? Madre Teresa. Tantos nomes importantes. Mas passa. Nós passamos. E para onde vamos? Então é nisso que o homem tem que voltar. É para onde vamos? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que encontrá-lo, reconhecê-lo ele como Senhor, Salvador. Disse para você, e repito, agora eu quero repetir para todos, uma vida tão pequena, 120 anos, e olha que o homem não vive, não encontramos tantas pessoas com uma idade tão avançada. Para onde iremos? Se tudo passa tão rápido, se é como um vento. E será que é só isso? Grandes nomes, eu estou citando grandes nomes que passam, Zé. Né? Tudo passa. Para onde iremos? Eu prefiro crer
que eu estava em Deus, sou filho de Deus em Jesus Cristo e vou morar com Deus na eternidade. Né? Alguém pode dizer, mas e se isso tudo não for verdade? Aí eu estou melhor que muitos que só creu aqui. Né? Eu já estou na frente de muitos que só creu nos 120 anos ou não creu nem nos 120 e só viveu eles. Eu não, eu criei na eternidade. Com Cristo, com Deus. Então, que o homem possa crer nisso, cada ouvinte, onde for, dessa mensagem. Nós estaremos com ele na glória, em nome de Jesus. Pastor Daniel de Freitas Mangabeira. Foi bom falar contigo, cara. Sério. Glória a Deus. Bom. Forte abraço para você, tudo Obrigado. bom. Vida longa para todos nós. Vida longa. Né, Claudemir? Já chegou no final aí, né? Vambora. Gente, ó, compartilhe. Gostou do papo, né? Depois eu vou estar mandando para você compartilhar. Joia. Um forte abraço mesmo, pessoal. E até o próximo programa. Pode contar tudo. Um abraço do Zé Gomes.